Vamos lá. Mais um destaque internacional. A Suprema Corte da Pensilvânia, nos Estados Unidos, divulgou ontem um relatório em que acusa mais de 300 padres de abuso sexual. Vamos lá, Paulinho. O relatório usa a expressão padres predadores. Cara, é bizarra essa história, Edgar. Eles conseguiram identificar 1.000 vítimas. Assim, então foram as identificadas, isso fora aquelas que não relataram seus casos, que não foram encontradas. Então, 1.000 vítimas de 300 padres, e aí o que eles acreditam são essas ocorrências sistemáticas, né, e encobertas pela igreja. Então, nessas investigações, foram 18 meses de investigações, você tem 8 sucursais lá da igreja, na Pensilvânia, 6 que foram averiguadas dessa vez. Nas 6 aconteciam coisas do tipo. As 2, você fala, bom, então em 2 não. Não, as 2 também tinham várias denúncias, mas elas estão previstas aí em outro relatório. E são casos muito sérios, enfim, para quem assistiu Spotlight, vocês se lembram desse filme? Venceu o Oscar em 2016 e trazia um dos primeiros escândalos que expôs essa história de abusos sexuais que aconteciam dentro da igreja, acobertados pela igreja. Então, o que eles faziam com os padres, que é mostrado em Spotlight? Eles mudavam eles de diocese. Então, o cara cometia ali algumas coisas ali, começavam a surgir os relatos, as crianças começavam a falar para os pais. Some com o padre. Mudavam eles de diocese e ele continuava fazendo a mesma coisa em outros lugares. Eles conseguiram mapear isso daí e expor esses casos que aí começaram a explodir em vários outros lugares. E hoje a gente segue acompanhando a explosão de vários casos desse. Aqui, nesses documentos, são 1.400 páginas que trazem o resultado dessas investigações, trazem relatos muito sérios, investigados desde 1947. Então, por exemplo, algumas das vítimas foram manipuladas com álcool ou pornografia. Alguns foram obrigados a masturbar seus agressores ou tiveram seus órgãos genitais tocados por eles. Alguns foram violados oralmente, alguns pela vagina, outros pelo ânus. Tem muito detalhamento. Traz uma perversidade aqui de que alguns padres entregavam cruzes de ouro às crianças abusadas para destacar ela das outras. Tem o caso de uma vítima que engravidou. Tem a confissão de um sacerdote para o bispo contando que violou pelo menos 15 crianças, uma delas de 7 anos de idade. E a resposta do bispo para esse religioso foi a seguinte: nossa, que bom que você é uma pessoa sincera e que está conseguindo avançar em seu vício, tipo, amenizar, tipo, tá contando aqui, tá tentando parar com isso, mas aí, tipo, não faz nada, né? Passou um pano ali. Não faz nada. Ah, que bom que você tá tentando melhorar, veio a mim e contou isso. Então, assim, são casos muito terríveis agora divulgados nesses relatos, que acontece depois de semanas da renúncia do arcebispo de Washington, o Theodore McCarrick, que também foi acusado de abusar sexualmente de crianças e adultos no início da sua vida religiosa. A gente tem aí bispos em Boston e Nebraska, nos Estados Unidos, sendo investigados possíveis casos de abuso sexual em seminários da igreja. Na Austrália, um bispo foi considerado culpado por encobrir abuso sexual. No Chile, o próprio Papa foi enquadrado, né, por falta de severidade aí perante um escândalo de abuso envolvendo um padre, e bispos também acusados de encobrir o crime. Então, a gente vai vendo que realmente, cara, rola isso faz tempo, o tempo todo, em todos os lugares. Milhares de vítimas, não é só na Pensilvânia, imagina aqui no Brasil que não deve acontecer, em vários Chile, lugares. Né? Quando o Papa veio agora no começo do ano lá no Chile. Cara, é muito perverso. E como a igreja encobriu, não só a igreja local, como também o Vaticano, porque às vezes essas denúncias, elas vão subindo ali. Uhum. Agora, de denúncia, Paulinha, o que fala o relatório? O que a igreja fez com esses padres, esses 300 então, que você falou? E aí tem um problema seríssimo. Não, nada, não fez nada. Não, ela mudava de lugar. Por muito tempo, numa ideia de se preservar até a imagem da igreja, um pensamento muito corporativo, os bispos faziam isso que a Paulinha falou. Bota o padre num tratamento por um tempo, depois ele volta em outra paróquia e a gente finge que nada aconteceu. E foi assim, criou-se então uma epidemia realmente de um padre abusador sendo mandado para outro lugar e abusando de novo, assim, uma coisa terrível. O abuso. Né? De uns anos para cá, a postura lá do Vaticano mudou, assim, especialmente a partir do Bento XVI e agora com o Francisco.
ambos já adotaram uma nova postura, dizer, não, isso aí não é assim que a gente vai fazer, a gente vai fazer essa mudança agora mesmo, vai ser transparente, vai levar para criminalmente quem comete esses crimes, como deveria ser desde o começo. E aí tá o problema, aos poucos alguns... tá mudando, tá surgindo os super casos bem. do passado, são muitos padres idosos também. Que nem A podem gente tá ser mais processados. Exato. A gente está descobrindo, Coitados, né? a gente Tão tá velhinhos. descobrindo um problema de décadas já, que hoje em dia provavelmente já não é nem mais tão... os abusadores hoje em dia novos já estão mais dificuldade Expostos de fazer de o que já fora. estão mais expostos. Então é um problema que talvez esteja mais ou menos. Eu ia só dizer que no Brasil, pelo menos, como tem muito padre casado aí, a coisa não é tão ruim. Brincando, obviamente. Mas só pra, Mas tá só pra ligado uma a frente talvez fechar ao rapidamente. celibato do sacerdócio, né, Então, que muita gente é entra uma nisso. questão a ser discutida e revista, talvez, até pela igreja, né? Agora, rapidamente, Joel, a igreja faz isso, né? Quer dizer, tem essa postura, porque tem um padre, digamos, de uma visão um pouco mais aberta com relação a isso, né? Que é o Papa Francisco, ou faz isso porque não tem saída? Porque em eras de internet, com filme que a Paulinha Expostos, citou, né? expostos Desde da maneira 2002, que esse estão. Só pra caso gente de fechar. Boston. Eu acho que tem um pouco dos dois. Agora, a partir do Bento XVI, que nem era um liberal, era um conservador aí, mas ele já trouxe uma postura diferente, sabe? Então, às vezes, é muito da postura de cada um ali e trouxe esse novo paradigma, mas que era inevitável. Hoje em dia, outra coisa não Sim. será aceita pela sociedade.